prazer estar aqui com vocês. Ahí está, ¿lo ven? Perfecto, gracias, sí. Bárbaro. Bueno, justamente como dijo Verónica, la idea es Como já falou Verônica, a ponerse ideia cambio é falar sobre climático. comércio e mudança He hecho climática. ya varios trabajos Eu desde hace varios já años fiz sobre este tema diversos y ya trabalhos para há muitos anos comentarlo sobre este tema, hace varios años. incluindo para a BID Así que bueno, Intal, espero há contar con lo vários que anos sé, disso. Então, eu vou contar o que que me eu ayude sei a entender e que mejor possa ajudar esta vocês a problemática y compreender seguir melhor esta pensando problemática. E eu suponho después de los que, comentarios de Marcelo, após os podrán comentários de surgir algunas Marcelo, preguntas. vocês poderão fazer algumas Entonces, perguntas. la organización que tengo para esta Então, a clase es así. organização Primero que eu hablar un tenho para poco esta de cómo es apresentação é, la primeiramente, naturaleza falar del, sobre o del cambio regime climático, da de la mudança política climática, da climática, política que es una climática, cuestión bastante compleja porque hay que é um tema distintas bastante capas, ¿no? complexo, porque há diferentes Internacionales, camadas, a nacionales, internacional, a subnacionales. nacional, a Entonces, subnacional. bueno, eso es Então, y hablar un poco de los depois quero falar sobre instrumentos os que hay, instrumentos que impuestos, existem, permisos comercializables, impostos, taxas, licenças recomendaciones, comercializáveis, sanciones, meta de redução de que forman emissões, que parte de esta fazem parte complejidad. dessa Y ya después complexidade. sí caer E en el tema depois comercial, o sea, falar sobre o tema cómo las comercial, cuestiones isto é, comerciales se como as questões relacionan con estas comerciais se cuestiones de política relacionam com ambiental. a política Y después ambiental. al final, ya en la parte 4 lo que les voy a E, no contar final, son na algunos quarta parte, vou resultados contar sobre de un alguns trabajo que hicimos con resultados de unos um colegas trabalho del que Banco fizemos Mundial com os colegas sobre do Banco cuáles podrían Mundial, ser las sobre quais poderiam ser consecuencias as para la región consequências de para a Latinoamérica região de las nuevas latino-americana regulaciones de das Europa novas de regulamentações ajustes europeias de carbono en para fronteras ajustes y de de carbono em prohibición de fronteira e importaciones de proibição de bienes importação probados de en bens que não terceros possam desmatados. comprovar que Y foram eso tiene produzidos sem consecuencias desmatamento. inevitables porque son, Isso tem en consequências muchos casos, inevitáveis, regulaciones que porque em ya muitos fueron casos são aprobadas por el regulamentações sector já privado. aprovadas no setor Entonces privado. es Então, interesante sempre é empezar a conocer un interessante poco começar a pensar cómo se puede posicionar el sector sobre como é privado possível ante que o estas setor privado se regulaciones. posicione perante Entonces, essas eso básicamente son las regulamentações. cuatro partes de la Esses, presentación. essas são as quatro Van a partes da ver minha que hay apresentação. colores, los colores que Eu hay acá utilizei corresponden cores a los diferentes, colores de cada los uma delas slides, así que van corresponde a poder às ver cores cuando dos nosotros slides, terminamos. então vão Entonces, poder ¿por qué visualizar me quando ela pensar en está esta para cosa del acabar. régimen Então, complejo? El primeiramente, régimen eu vou complejo pensar no regime viene de un complexo. artículo bastante Isso provém famoso de um que artigo se bastante publicó hace unos famoso, años, publicado há 2015, alguns anos, em y él dice 2011, así e a ideia é el tema con la regulación que del cambio a climático, como es un regulamentação tema para a mudança global, en climática, realidad como esse é um no es que tema hay una global, autoridad que não puede imponer existe las uma autoridade condiciones, que possa sino impor que as los países condições, se tienen que poner mas de os acuerdo. No hay países têm esa que autoridad concordar entre si, supranacional. porque não existe uma Entonces, autoridade él supranacional. hizo Por la isso, Convención de Cambio a Climático en el partir da año 92. Convenção da Lo que Mudança se trata Climática, de em generar 92, incentivos para que los países trata-se de gerar participen en las incentivos negociaciones para y que os hagan lo países que participem corresponde, das ¿no? negociações e Entonces, la façam o que têm que convención tiene fazer. tres Então, a cosas convenção llamadas tem dentro de três la convención. Y esas tres cosas están itens reflejadas en el dentro Acuerdo de dela París. e Y una eles es se refletem no Acordo de financiamiento, o sea, Paris. financiamiento de los O primeiro é países financiamento, a los financiamento dos países en países desarrollo. desenvolvidos para os Después, países em transferencia de desenvolvimento. tecnología y Depois, construcción, transferência de financiamiento tecnologia para e construir más financiamento para a capacidad de construção de políticas, maior ¿no? capacidade de Pero políticas. eso no alcanza, Mas isso porque não é evidentemente suficiente, porque, por más que haya evidentemente, negociaciones de ley de embora cambio houvesse anterior, negociações no han desde caminado tan bien, obviamente, 1992, não por distintas funcionaram razones que podemos o discutir, pero que suficientemente hoy por bem hoy como no las voy a, gostaríamos, por no las voy a traer. diversos Pero motivos. Não bueno, vou como falar hoje sobre consecuencia de isso, eso, mas a como pesar de que consequência la disso, convención y apesar de que todas a estas cuestiones convenção internacionales de cambio e todas climático as questões tienen estas internacionais de tres mudanças involucran la de climáticas financiamiento, la de tenham transferencia de essas três tecnología y bolhas, la de financiamento, capacidad, transferência de tecnologia e no, capacidades, no se ha limitado a eso, sino não que han se aparecido limitou las cuestiones apenas a isso, mas comerciales surgiram como questões otra manera de comerciais como empujar, outro modo de empurrar, si uno quiere interpretarlo así, se quisermos interpretar a la desse política modo, climática. a Entonces, política ¿qué climática. son Então, esos instrumentos o que que são por esses un lado están en instrumentos la que, de uma negociación parte, estão na internacional y negociação también nacional? internacional e também ¿Y qué nacional, son lo que e o que são le toca a las empresas, ¿no? o que as Entonces, empresas por un
Qual o hay papel das estándares. empresas Y nisso por otro tudo? De lado uma hay otro parte, tipo de tem impuestos padrões e há outro distintos, que son tipo de impuestos, instrumento, que permisos são taxas, comerciales, licenças responsabilidad legal, comercializáveis, y también responsabilidade cuestiones legal informativas, ¿no? e De também difundir questões como cuán informativas, verdes o no, cuán net difundir zero o o no son quanto las são empresas, ¿no? verdes ou de emissão Entonces, todos zero as estos empresas. están a Então, nivel todos esses nacional y instrumentos subnacional. existem em nível Esto es un nacional mapa, e por ejemplo, de los subnacional. Este é o países mapa dos que tienen, países por ejemplo, permisos que têm comercializables de licenças carbono o comercializáveis impuestos. de ¿Bien? carbono ou Por ejemplo, taxas. Argentina, Por que es donde exemplo, yo a estoy, Argentina, onde hay eu un impuesto estou, al carbono. En tem um Uruguay imposto ao también, y por carbono. eso están en No azul. Uruguai também, por Y en isso estão em cor Brasil azul. no, No pero sí están Brasil, pensando, não por lo que tem, mas yo estão sé que pensando todavía no está nisso, segundo aprobado. eu sei, Bien. mas Y ainda não también está hay aprovado. estados subnacionales que Também tienen este existem tipo de estados instrumentos para subnacionais tratar que de regular contam el com esse clima. tipo de Y me instrumentos interesa para regular o mencionar clima. California, Por que es el exemplo, a más activo. Califórnia, ¿Está bien? que é um dos estados mais ativos. Estas cosas Mas nacionales y subnacionales tudo isto conviven al nacional e mismo tiempo con subnacional la regulación convive ao mesmo internacional. tempo com a ¿Está bien? regulamentação Entonces, ¿cómo es la internacional. regulación Então, internacional? como é que é Tenemos a obviamente la ley regulamentação número 22 de la internacional? Convención, que después Iniciou fue em el protocolo de 92, a Kioto partir y da ahora el Convenção, Acuerdo de depois foi o París. Protocolo de Entonces, Quioto e en el agora protocolo de o Kioto, Acordo de la Paris. regulación No era Protocolo que de cada Quioto, país a desarrollado tenía regulamentação una era que meta cada para país cumplir, que era una desenvolvido tinha reducción de uma meta emisiones, para ¿está bien? cumprir, que era Y uma redução después de había emissões, e sistemas de depois mercados de existiam carbono, sistemas de ¿está bien? mercado de carbono. Y eso era Kioto. Y Isso era París Quioto. es E bastante Paris distinto, é porque bem los diferente, porque países em no se Paris os pusieron de acuerdo países en não ciertas reducciones de concordaram em emisiones certas que cada reduções de uno de los emissões que países cada um dos países desarrollados, desenvolvidos sino devia que en fazer, París, mas que París mas em estaba un Paris sistema que se llama Pledge and Review, tem um que es que sistema cada país Pledge dice lo and que puede Review. hacer, Cada ¿está país bien? diz o que Entonces pode tenés fazer. las Então, contribuciones nessas nacionalmente contribuições determinadas, nacionalmente el país dice, yo determinadas, puedo o hacer país esto, diz: yo puedo bom, hacer eu esto, posso yo puedo fazer hacer esto. isto, posso Pero fazer también aquilo, se mas convive con un também sistema de mercado de convivem com carbono um que se sistema de conoce mercado varios, de ¿no? Sistemas de mercado de vários carbono, sistemas de que es mercado de de los carbono, artículos 6 sob y o el artigo Acuerdo de París. 6 do ¿Está bien? Acordo de Paris. Entonces, hay una Então, capa que es la há uma internacional con camada una que serie é de instrumentos. internacional, com uma Está série la de capa nacional, instrumentos, temos capa a camada subnacional y nacional, a camada subnacional. ¿Está bien? subnacional e todas elas Entonces, convivem. eso es para decir que las cosas no son Então, as aisladas, sino coisas que não são forman parte de un isoladas, mas todo. fazem Vamos a parte hablar de de um comercio y todo. cambio Vamos climático. falar em Esas comércio e discusiones mudança tienen que climática, mas ver. essa discussão ¿Bien? é inserida nisso tudo. Entonces, ahora sí, ¿qué Então, hay en agora sim, comercio? o Entonces, que yo les dije existe que em la comércio? Eu convención falei que a tenía una serie de convenção cosas tinha de uma série financiamiento de prevista, de transferencia de financiamentos tecnología, de previstos, transferência de tecnología, tecnologia, pero que construção de ahora empezó a capacidade, aparecer mas más el agora tema comercial. ¿Está bien? aparece mais o Entonces, assunto dentro de lo comercial. comercial, de Então, lo que yo dentro voy a do hablar es, comercial, eu por vou un lado, falar en la aparición de de um lo lado comercial sobre en no los acuerdos aparecimento do internacionales de comercial comercio. nos ¿Bien? acordos internacionais de Particularmente el comércio, acuerdo de París. particularmente os Y acordos por otro lado, las regionais. E, de medidas outro lado, as unilaterales que medidas toman los unilaterais países tomadas pelos comerciales países para influir en la comerciais cuestión para climática. ¿Está bien? influenciar no problema Entonces, climático. déjenme primero hablar un Então, poco de los eu acuerdos primeiramente vou falar internacionales. sobre os acordos Entonces, internacionais. esto es así, los acuerdos Os acordos comerciales, ¿bien? comerciais, Cada vez más tienen a cada cuestiones vez mais, ambientales. Este incluem gráfico, temas por ejemplo, ambientais. Este muestra que gráfico, por si exemplo, uno mostra mira que, los acuerdos que olhando tienen os cuestiones acordos ambientales, que al incluem momento de problemas hacer este ambientais, paper que no tiene esta momento figura em muy que foi linda que publicado hace este unos años paper, está com essa buena, figura tão bonita, mesmo que seja velha, é boa, em 46% de los 2010, acuerdos comerciales 46% dos tenían acordos alguna comerciais provisión tinham ambiental. alguma ¿Está bien? provisão ambiental. Y eso es mucho más que otras Isso é cosas. Por muito mais ejemplo, do que outras coisas. menos Por de exemplo, 15% de los menos de acuerdos 15% dos comerciales acordos tienen comerciais algo que tiene que ver incluem con alguma drogas coisa o a ver com derechos drogas, ou humanos o direitos con lavado de humanos, ou dinero. lavagem ¿Está de bien? Que dinheiro. es el tema más prominente Então, de los é o no tema mais comerciales proeminente dentro de dentre los os não acuerdos comerciais comerciales regionales, dentro dos el tema acordos ambiental. comerciais regionais, ¿Está bien? o tema Y ambiental. esto viene E subiendo, isto porque vem esto es aumentando. mismo desde el año 91.
porque Entonces isto acá é se ve que em muchas 91, este empresas gráfico. hicieron de los Vemos acuerdos nele que comerciales menos de algo 30% dos acordos racional comerciais que se pasó a relacionavam com 41 temas ambientais, e isso y una passou para función 41. más 50, E 70% cada vez 50, más. ¿Está bien? 70% e a cada vez Mientras que mais los otros isso temas, vai por em ejemplo, el aumento combate com os del anos. narcotráfico, Mas las outros drogas assuntos, como ilegales o combate los de derechos humanos, narcotráfico, drogas van mucho ilegais ou para direitos atrás humanos, en los acuerdos diminui nos comerciales, acordos mientras que el comerciais. ambiental sigue Enquanto subiendo. o tema Entonces, ¿qué ambiental es lo continua habitual en aumentando. los Então, o que acuerdos, é por ejemplo, entre la habitual Unión nos acordos, por Europea-Mercosur, por decirte un exemplo, da União ejemplo? Europeia e o Lo Mercosul habitual pode ser um es bom dividir exemplo. las O cosas. mais En un comum primer momento, é, num primeiro lo momento, ambiental venía una o tema declaración al ambiental principio y nada más. tinha Después se apenas uma convirtió en un declaração no artículo início, depois específico, foi después incluído un num capítulo artigo específico específico, depois um capítulo e incluso en específico. algunos casos E, hay em alguns documentos casos, aparte. inclusive, Si existem uno quiere tomar el documentos em ejemplo de la separado. Unión Tomando o Europea-Mercosur, exemplo da de União acuerdo, Europeia-Mercosul, o a veces se acordo termina que não sabemos firmando, se vamos pero en los assinar ou documentos não, está mas el nos acuerdo documentos sobre el capítulo existentes, o acordo específico, que tem um es el capítulo número uno, específico, o número relacionado con 21, temas ambientales, relacionado y la com mitad temas es ambiental y la ambientais. mitad A metade é laboral, digamos. ambiental e a outra Y metade después, é ahora hay trabalhista. últimamente un documento Agora, aparte, ¿está ultimamente, bien? Pero apareceu bueno, um eso para que se documento den idea del tipo de acuerdos, separado. de cosas que Isso pueden para que tenham suceder. ideia do que Y pode esto existir. es cómo ha ido cambiando todavía Aqui más para vemos atrás, como mirando desde el foi 80 mudando, hasta el olhando a partir de 2016. Estos son todos los 1980 acuerdos até 2016. comerciales Estes são todos os regionales ya acordos comerciais firmados. regionais Esta es la línea, esta assinados, la primera, essa linha ¿está bien? Todos azul, los acuerdos regionales todos os y la acordos punteada los que regionais, tienen e essa compromisos pontilhada ambientales. ¿Está são bien? os que incluem Para problemas más allá de los ambientais. detalles de los números, Para lo além que le dos quiero números, o que eu dejar quero bien dicho es que falar cada vez agora é más que es normal a cada encontrar lo vez mais ambiental é en los normal acuerdos. encontrar ¿Está os bien? temas ambientais nos acordos ¿Y comerciais. qué es lo que aparece dentro de los E o acuerdos que comerciales? aparece dentro dos Y acordos normalmente comerciais? aparecen una serie de Normalmente cosas. Por aparecem ejemplo, várias algo que coisas. por Por ahí decía exemplo, Priscila Ramos Priscila en talvez este fue otra falou de las sobre speakers, isto, es sobre la liberación del sobre a comercio de bienes y liberação do servicios comércio de bens e verdes, ¿está serviços bien? verdes, Sobre, por ejemplo, que por los exemplo, países sobre tienen que derecho a os, fijar sus que os leyes países têm comerciales, direito pero de no les fixar pueden suas leis hacer más comerciais, bajas, mas não no podem pueden relajarlas relaxá-las, las normativas diminuí-las, ambientales para traer essas comercio, normativas ¿está bien? ambientais para Esa es otra de trazer las cosas comércio. usuales. Y la Isso otra também é cosa usual frequente. es E que outra tienen coisa que respetar los frequente é que acuerdos devem internacionales respeitar de os ambiente acordos que han firmado. internacionais de ¿Está bien? Y ambiente así que assinaram. sucesivamente una serie E de assim cosas. sucessivamente diversas coisas. Muy bien. Entonces, Muito bem. Então, eso es la idea. Y también essa é a la última ideia. cosa que les quiero E uma decir es última que muchas coisa veces en é estos que muitas acuerdos vezes se nesses trata de acordos cuestiones se trata de específicas. questões Por ejemplo, específicas. de bosques Por específicamente, exemplo, de bosques también. Y especificamente, para dar un turismo ejemplo, por ejemplo, especificamente. Unión E para dar um Europea-Mercosur, exemplo, na União hay Europeia-Mercosul, há artículos partes, específicos dentro artigos del capítulo específicos 21 dentro do de capítulo 21 biodiversidad de del bosque y de biodiversidade, pesca. de Ahí hay bosque un e detalle pesca. de pesca Aqui y tem um erro, agricultura. ¿Está bien? de Y esos pesca temas e específicos dependen agricultura. E de esses la temas situación de específicos los países. dependem da ¿Está bien? situação dos Es países, ou importante. seja, Por do ejemplo, que la for región importante. latinoamericana, A bosques es região algo importante. latino-americana, Y bosques te é vas hasta muito decir que en Brasil importante. también, Sabemos que no Brasil, particularmente particularmente com as Argentina, sí. selvas, Y lo mismo embora para na Argentina também biodiversidad. seja Por importante, o eso mesmo para a que biodiversidade, por aparecen como una isso que parte aparece específica. como uma parte Muy específica. bien. Muito Entonces, bem. qué es Então, o lo que uno que piensa é que a gente del tema pensa do comercial tema y lo comercial ambiental? com o ¿Bien? ambiental? Y ahora ya E metiéndonos un poco agora, já más a lo que entrando mais um son pouco no las que cuestiones vão ser as unilaterales. questões unilaterais. Entonces, ¿qué puede, Que que por qué estas por que cuestiones que essas ambientales questões aparecen en los ambientais acuerdos aparecem nos comerciales? acordos comerciais? Porque uno puede Porque pensar a gente pode pensar de distintas maneira esa relación diferente entre essa ambiente y relação comercio. entre ambiente e comércio, O né? sea, por un lado puede pensar Por o isso, puede por de um creer que el lado, pode comercio pensar que o es comércio
aumentador de bem-estar. ¿Qué sentido? Que los Em países que sentido? comercien Bom, y eso no es sentido de bueno que os para las países economías. comerciam, isso é bom para as suas Entonces, economias. uno puede Então, pensar a que gente eso pode pensar que permite isso crecer permite que y ese cresçam, e crecimiento esse va a inducir crescimento mejoras vai tecnológicas levar a las melhorias empresas tienen más tecnológicas, plata, porque pueden as empresas innovar têm mais más dinheiro, y podem inovar además mais, también e las também personas as tienen mejor pessoas nivel de têm ingreso, melhor nível entonces de pueden optar renda más e por podem el cuidado del optar mais ambiente, pelo cuidado do ambiente, porque porque lo quando a gente não básico tem es nem sequer o difícil básico, é muito acercarlas difícil al cuidado que na sua ambiental. cesta escolha cuidado Entonces, en ese ambiental. sentido, la Então, nesse apertura sentido, a comercial abertura comercial puede ser buena para el pode ser ambiente, boa para o ambiente, pero también puede mas pasar otra também pode cosa, acontecer outra que en coisa, realidad la apertura que em comercial realidade induzca a menos abertura cuidado comercial ambiental. ¿Por leve qué? para menos cuidado ¿Por qué? Y ambiental. por un Por fenómeno quê? que Bom, es por que um las fenômeno que é empresas, que as empresas, al estar más abiertas estando y mais tener abertas, regulaciones mas tendo domésticas regulações estrictas, domésticas ¿bien? Lo que rigorosas, pueden hacer es decir, o bueno, que no, podem si yo fazer é quiero dizer: meterme bom, a se cualquier eu lugar del posso ir para mundo qualquer y lugar do así evadir mundo la e regulación. assim evadir Entonces viene uma Argentina, se pone regulação dura bem argentina, que vamos a poner Europa vamos colocar a Europa para como ser más exemplo realista. melhor, para sermos mais Entonces pone realistas. muy dura la Coloca regulación ambiental uma regulação y muito ese dura, a apertura regulação comercial ambiental. Se no va a estar houver tan bueno porque van a abertura venir comercial, otros não al vai estar muito bom, mercado porque vão que por ahí vir, no tienen virão tantos outros ao seu costos para mercado, que cumplir con la talvez não tenham regulación tantos ambiental. Entonces las custo para empresas pueden cumprir decidir irse a com otro a lado. regulação ambiental e as empresas podem Eso, decidir ir la para outro cuestión lado. climática se A llama questão fuga de climática, carbono, ¿está bien? na questão climática, isso é chamado de En fuga de realidad lo carbono. que es Em que realidade, las emisiones que se as generan en los países en emissões, as desarrollo, emissões que se en realidad desenvolvem em países em bajan, pero no desenvolvimento bajan las emisiones baixam, por mas não consumo, as emissões porque por las empresas consumo, están en otros porque as lados y empresas estão em exportan a outras los países partes e desarrollados. exportam para os Bueno, países esto lo voy a ampliar desenvolvidos. por si no De lo qualquer entienden. maneira, eu vou ampliar isto. Entonces vamos a Vamos tratar de então entenderlo más. tentar entender mais um Entonces, pouco ¿qué a es lo que questão. se ha Então, visto o que en que el se tiempo? viu no Este es un tempo? artículo, Esse esto es é más nuevo um y esto es más artigo, viejo, isso é mais ¿bien? novo, Pero isso é igual mais quise mostrar el de la velho. Mas izquierda quis porque, mostrar o da esquerda entonces, ¿qué porque é pasa? mais ¿Qué se ha relevante. visto en Então, el o que que se tiempo? viu no tempo? Y lo que se ha visto es E o que que se estos viu números son é los que é países isso, preto são os desarrollados, países es decir, los desenvolvidos, que quer dizer, pertenecen aqueles al que anexo uno de pertencem la ao convención, anexo 1 o sea, da los más convenção, desarrollados, ¿está ou bien? seja, os mais Son los desenvolvidos, negros, ¿está bien? são os Que que acá, como estão se ve, em preto. E van aqui, como se vê, tienden a se bajar sus vemos emisiones. no tempo, Pero tendem a esas son las diminuir as suas emisiones que emissões, la mas essas são as producción en el emissões da territorio, produção ¿está bien? De no território, producir en esos países produzir nesses desarrollados. países Pero si uno mira desenvolvidos. la emisión Mas se a de gente lo que se olhar consume de o que é carbono, de los bienes que consumido se do consumen, carbono, dos no bens que es la se misma consomem, lectura, não porque é a mesma esta leitura, rayita porque é essa linha no lisa, sino con não puntitos. lisa, mas Y ahí se ve que ponteada. sube. E aí se vê que está Pero lo que subindo. se ve Mas también o que acá se es vê que também los aqui países é que os desarrollados países desenvolvidos consumen más de lo que consomem mais do producen que de carbono produzem en los de bienes. carbono nos Entonces son bens. Então, importadores são netos de carbono. importadores ¿Está bien? líquidos de Pero al carbono. revés, E, ao contrário, são los países os en países desarrollo. em Los países en desenvolvimento, desarrollo son los grises. eles são os que O sea estão de que cor cinza. sus Quer dizer que emisiones as suas por la producción emissões pela doméstica produção son doméstica mayores que sus são emisiones por maiores que as suas consumo. emissões por Entonces son consumo. exportadores de Então, são carbono, exportadores de porque carbono, producen cosas que porque contienen produzem carbono que coisas en que realidad contêm se carbono que, consumen em en otro realidade, lado. são consumidas em outro lugar. Muy bien. Entonces, esto, la Muito teoría, bem, digamos, então, lo que a pasaría si teoria, hay o fuga que de carbono es passaria que se houver fuga de esta carbono brecha é que entre la essa rayita lisa y brecha la rayita entre a punteada linha sería cada vez más cinza e a grande. ¿Está ponteada bien? seria cada vez maior. Y acá E vemos aqui al lado, vemos también ao vemos algo un poco lado, más um pouco actualizado mais y por atualizado, países.
e por Y ahí vemos países. E también aí que vemos China também es que a China exportador é neto de exportador carbono. líquido de Confirmamos carbono. que China es un país en Confirmamos que a desarrollo, China, es como país em exportador neto de desenvolvimento, é carbono, exportador India un poquito, líquido de pero Estados carbono. Unidos y la Índia Unión um pouco, Europea mas son Estados Unidos e importadores União netos de carbono. Europeia é o O sea, contrário, são consumen más importadores carbono en los bienes de que carbono, producen. consomem mais carbono nos bens do que Eso produzem. daría una idea de que podría Isso haber fuga daria uma de gas en ideia ese de gasoil. que ¿Está bien? poderia haver fuga. É Y uma ideia, acá, não é uma prova. acá vemos E esa misma aqui cosa que ya vemos o vimos para mesmo que cuatro, vimos para solo para China, India, só Estados para a Unidos y Unión China, Europea, Índia, es Estados para Unidos e todos los países o del mundo. mas para todos os Dejémoslo países do Brasil, mundo. Por exemplo, o y acá Brasil mejor estaria clarito, aqui ¿está um bien? pouco claro, vemos Y que tem uma entonces cor Brasil clara. sería Então, o Brasil exportador seria neto, exportador líquido, mientras que Europa sería ao todo lo passo que a contrario, Europa como Estados seria Unidos. ¿Está bien? importador como os Estados Unidos. Perfecto. Entonces, Muito bem. las políticas Então, as comerciales políticas ligadas a comerciais cuestiones ligadas a climáticas, questões uno climáticas, entonces las podría ver poderíamos como vê-las medidas que toman ou los como medidas países que são que tomadas tienen pelos políticas países que climáticas têm estrictas políticas climáticas para no rigorosas perjudicarse, para não ¿está se bien? prejudicar O ou para influir para para que los demás también exercer tomen influência políticas e que os estrictas, outros ¿está bien? também tomem O uno políticas podría decir, no, esto es climáticas rigorosas. Ou proteccionismo, poderíamos dizer, não, ¿bien? isto é Les dejo protecionismo abierta la verde. Eu deixo posibilidad de que aberta a ustedes piensen ambas possibilidade cosas. de que vocês pensem Ahora as vamos duas a ahondar coisas. un poco en Agora esto. vamos aprofundar um pouco nisso. Entonces, lo que hay, lo que les decía O recientemente, que eu además de dizia esto, de los acuerdos recentemente, além comerciales dos que tienen acordos cosas comerciais que têm ambientales, coisas ambientais, hay dos cosas há duas relativamente coisas nuevas que relativamente son novas que bastante são complicadas bastante desde el punto de complexas vista de do comercio ponto de ambiente. vista do comércio e Una son los ambiente. ajustes de Uma carbono en são os ajustes de frontera carbono em fronteira y otras son e estas outras regulaciones de prohibir essas regulações de importar bienes proibir que no importar puedan probar bens que fueron que não producidos possam sin quemar la provar que deforestación. foram produzidos sem El desmatar. primero es un O mecanismo de primeiro é um pesos mecanismo y de ahora voy a preços, decir cómo e agora funciona. vou dizer como Y é que el segundo es funciona. un E o mecanismo de segundo cantidades, é o sea que um prohíbo mecanismo de quantidades, ou seja, que si vos no podés proíbo probar esto sin entrar se desmatar. você não Esta es la pode diferencia provar de que cómo, ¿está produziu bien? sem Entonces desmatar. lo que vamos a pensar un poco es O que vamos cómo son pensar um esos pouco então é mecanismos cuando entran en vigencia como que são y esses cuáles mecanismos serían quando entram em posibles vigência consecuencias en e la quais región. poderiam ¿Está bien? ser as consequências na En região. Europa son Então, na Europa, regulaciones ya são aprobadas. regulações já Después, aprovadas, en Estados depois, Unidos nos son Estados proyectos de Unidos, são ley. projetos Y de después lei. hay otros E países como depois há Canadá, outros países Japón, como Reino Canadá, Unido y Japão, algún Reino otro Unido e que algum los están outro que pensando estão para elaborar pensando para para también elaborar, tenerlos. para ¿Está bien? também De ahí la tê-los. importancia de Daí a pensarlos un poco. importância de pensar neles um Entonces, pouco. ¿hay Então, evidencia de fuga de a carbono? evidência de fuga de Sí, carbono, ou sí, seja, hay se evidencia de fazem fuga de isso porque carbono. existe evidência Por de fuga de ahora no hay carbono? Por tantísima enquanto, não há evidencia. Estos son tanta algunos evidência. artículos Esses são alguns artigos, que algumas muestran, matérias ¿está bien? que Pero los mostram que no isso. encuentran Mas evidencia, lo que os que piensan não es encontram que evidência todavía estas políticas pensam ambientales que é no porque son essas tan políticas rigurosas. ambientais ainda não Eso no são tão significa que no rigorosas, pueda haber. o que não significa que não possa ¿Y haver cuál sería la essas motivación para regulações. E Deforestation depois, Free qual a y motivação en los documentos para respaldatorios de la livre regulación se dice desmatamento? O que se que si diz uno toma las é que se emisiones de la pegarmos as emissões deforestación do de los países desmatamento que dos deforestan, países ¿está que bien? desmatam, Y la suma toda, e la soma todas elas, deforestación, o cuando uno corta desmatamento, un como árbol, quando a el gente árbol tala normalmente uma captura árvore, carbono. ela Entonces, a cuando uno árvore corta el captura carbono, se carbono, e quando libera. ¿Bien? corta Entonces, essa si uno árvore, o tomara carbono se toda esa libera. liberación de Então, se carbono, tomarmos toda la essa liberação de deforestación sería carbono, os el desmatamentos, tercer seria o país, lo terceiro pensaremos país, se en a gente inglés, pensasse no teu país, después de China y los depois Estados da Unidos. China e dos Estados Esto para Unidos. decir que la Isso para deforestación dizer es que o una cosa muy desmatamento é importante algo en muito términos de las importante em emisiones. termos das Entonces, ese emissões. mecanismo de Então, deforestation free también esse apunta a la mecanismo de reducción climática. deforestation No es free una também cuestión
encaminha para a questão climática, não é uma questão Muy à bien. parte. En general, en Em la regulación, geral, en las regulaciones nas establecidas regulações delas, en la não se pensa tanto biodiversidad, na sino que más biodiversidade, bien se apunta por mas el lado del carbono. é pelo Pero lado do evidentemente carbono, también mas están las evidentemente características que também está el tema quando de a la gente biodiversidad. desmata árvores, está o tema da Entonces, ahora vamos a biodiversidade. entrar un poco Agora más vamos en entrar esas mais um regulaciones, pouco ¿no? nessas Entonces, yo les dije que es regulações. un Eu disse mecanismo de que é um precios. mecanismo ¿Por qué? de preços. Por Porque quê? todos los Porque importadores todos de os bienes importadores de de otros bens, países, así a como partir de outros Europa, países tienen para que a União fijarse en la Europeia, diferencia de tem que ver a emisiones diferença de de los bienes emissões dos producidos bens afuera produzidos versus los fora bienes producidos en la versus Unión os bens Europea. produzidos na Y si União los que se Europeia. producen E se afuera os que se emiten produzem más, fora ¿bien? emitem mais, Entonces hay que comprar então un temos que permiso por comprar esa uma diferencia. licença por Y ese essa permiso o diferença, precio uma es el autorização, precio que se e o paga por los preço é permisos aquele que del se paga sistema de pelas comercios de carbono de la Unión autorizações do Europea. sistema de carbono da Bien, União Europeia. hay una salvedad que es que si Há uno uma ya pagó exceção, que é carbono que se en el a país de gente já origen, pagou o por carbono ejemplo, no los país de productos origem, por exemplo, os argentinos, produtos pagaron por argentinos el carbono el pagaram precio pelo del carbono, carbono. porque é um ¿No? preço do Entonces se puede carbono, netear, se então puede tomar se a cuenta pode ese pago. tomar, ¿Bien? se Entonces pode es pegar más o menos esse cómo funciona. pagamento Por eso es que hablamos como de uma parte. mecanismo É de assim precios. Es un que tipo funciona. se Esse é o trata de pagar. mecanismo de preços, Ahora, ou seja, ¿cuándo se tenta en pagar. Francia? Ahora Quando ya está entra todo em aprobado vigor, la normativa y hay un que agora que periodo de está aprovada a transición normativa e hasta existe um período de 2026. transição até ¿Qué quiere decir eso? Que 2026, los quer importadores dizer tienen que que os informar, importadores têm que pero informar, todavía no mas pagar. ainda Bien, não pagar. pagar va a ser Pagar después, vai a partir ser de depois, a partir de 2027. El periodo de 2027, prueba porque o hasta período de diciembre de prova vai 2026. até dezembro de 2026. Entonces, uno, Então, lo que uno, ahora o les que a voy a contar sobre qué gente. Não, eu bienes vou son contar estos, agora ¿sí? sobre Pero quais os bens el origen onde de esta exerce normativa se influência. A remonta origem dessa justamente normativa al sistema de leva permisos de para o emisiones de la Unión sistema Europea. de Ese origem sistema, ¿cómo es? do Uno se sistema da pone União Europeia. Como é o sistema? Se queremos en un primer emitir, momento le num daban primeiro ciertos momento, permisos a uno, davam si les sobraba los podía vender, certas si necesitaba los podía licenças, comprar. podia vendê-los ou podia Pero comprá-los. Mas a los sectores que os eran más energía setores que intensivos, eram esos mais energia permisos se les daban intensivos gratis. ¿Está bien? recebiam essa Con lo cual autorização de como que graça, com o qual é relajaban como que la regulación para relaxavam esos a regulação para sectores. esses ¿Bien? setores. Ahora, este Com mecanismo esse de ajuste en mecanismo de frontera, ajuste eso em ya va a ir fronteira, terminando, isso ese vai sistema ir de sectores de bajo finalizando riesgo, ¿sí? esse Y lo que va sistema a de existir cargos es este de não mecanismo. risco, e o que vai Bien, existir esto es vai lo que ser va. esse mecanismo. Ahora, ¿cómo es el otro mecanismo? Que es Como el é o de outro mecanismo? O deforestation mecanismo free. de desmatamento livre. Esse mecanismo de Esse deforestation free mecanismo de es, no deforestation te free hago que pagues, sino não, directamente te você não vai controlo, pagar. ¿está Eu bien? diretamente vou Entonces, proibir você. ¿qué es que vos, si vos Então, produjiste se você tus produziu bienes seus bens deforestando a partir de diciembre de desmatando a 2020, partir de entonces dezembro no de podés servir a la 2020, Unión Europea. então não Y pode la fazer parte da União inspección sobre Europeia. los sectores que están E sujetos a la a regulación va a vistoria sobre os depender de cómo setores, es tu sobre país. essa Va a haber países regulamentação, de vai riesgo bajo, depender medio do y país. alto. Vão Algunos existir países de países riesgo de risco alto alto, a los médio e del baixo. sector privado de ese Os do país o se les va a setor imponer más privado dos pruebas países de que risco alto vão a las personas del precisar sector privado apresentar en mais países de riesgo provas bajo. do ¿Está que bien? o setor ¿Y cuándo privado dos es que países do vigencia para las risco medianas baixo. y grandes Quando empresas? começa a Una vigorar vez para que médias pasen e los grandes 18 empresas, meses desde el após 29 de passados julio de 18 2023. meses, desde O sea que en 29 de junho de 2025 ya 2023. está en Quer vigencia. dizer, em 2025 já vai estar Entonces, vigorando. lo que ahora les voy a mostrar es Agora, vou los mostrar resultados de un os trabajo resultados que de um mira trabalho posibles que impactos observa os de estos dos possíveis impactos mecanismos en la desses región. dois ¿Está bien? mecanismos na Entonces, região. ¿qué miramos? Por un Então, lado, o la que observamos? De uma exposición de los parte, a países. exposição dos Entonces, ¿cuáles países. serían para
qual región, seria para los para a países que região e para os igualmente están en países esto, individualmente e para os o sea, estarían setores, expuestos a ese eles mecanismo, estariam ¿está bien? expostos a Y esse cómo esa mecanismo. exposición E cambiaría como essa si se exposição amplía a más mudaria bienes y más se países, ¿está ampliasse para bien? mais bens e Pero países. estar expuesto no quiere decir recibir el Estar daño. Por exposto ahí não los quer países no son dizer ser vulnerables prejudicado. Talvez os frente a países la não sejam situación. ¿Por vulneráveis a qué? essas Y regulamentações. porque si uno Por es quê? alguien Porque súper se limpio, más limpio que la Unión Europea, no va a tener que pagar você nada. for mais O limpo do que si a uno União es alguien Europeia, que não no vai ter que pagar. deforestó, E bueno, se algún costo va a tener, alguém pero va a ser não poco, ¿está desmatou, bien? vai ter algum custo, O mas si vai uno ser es alguien baixo. que no es ni Ou limpio y se deforestó a morir, pero se puede ir a otros alguém não é mercados, tampoco va a limpo, ser vulnerable, ¿está bien? Entonces, nem por eso também, mas pode ir para outros estudiamos ambas mercados, porque não cosas, la desmata exposición tanto, não y la vai ser vulnerável. vulnerabilidad, Então, con los estudamos datos que ambas as tenemos. coisas, exposição e Entonces, vulnerabilidade com acá a les voy informação a enganchar existente. con lo que es este trabajo, ¿está Então, bien? vamos Los observar este resultados que trabalho. Os van a encontrar son de resultados un que eu vou trabajo que está mostrar são publicado de um en trabalho ese QR. Si publicado se meten van a nesse poder ver ahí QR, abajo, vocês y ahora poderão yo se los voy a explicar, ler ¿está bien? e eu vou Entonces, lo que comentar um pouco básicamente sobre busca ele. es, O ante estas dos trabalho regulaciones, cuál es el visa, resultado perante essas duas para la región, regulamentações, para los observar qual países. o resultado para a Entonces, região, os empecemos primero por países. los Então, vamos sectores que começar están pelos involucrados con estas dos segmentos regulaciones. envolvidos nessas duas En el regulamentações. ajuste de carbono en No ajuste frontera de carbono em son sobre fronteira, todo sectores são industriales especialmente altamente setores intensivos en industriais energía, altamente intensivos em cemento, hierro y energia, acero, cimento, aluminio, ferro e aço, es común alumínio. a ambas regulaciones, Isso é tanto comum de para as Europa como duas de los Estados Unidos, regulamentações, tanto y da acá Europa nosotros quanto dos aparecemos Estados dentro Unidos. Lembrem que dos porque Estados la de Unidos é Europa um está aprobada. projeto e a Y después se europeia já é diferencia porque la aprovada. de Europa E se es de diferencia porque a electricidad, la de Estados europeia Unidos é de combustibles eletricidade, fósiles, Estados Unidos, y después en la combustíveis de Europa a fósseis. último momento se E aprobó na se regulamentação da agregó el Europa hidrógeno. ¿Está se bien? adicionou o hidrogênio. Eso es para la de ajuste de carbono Isso en para frontera. ajuste de Y para carbono la em de fronteira. E deforestación, para también son desmatamento, prácticamente los mismos que bienes, são salvo que quase la os de mesmos Europa tiene el bens. café, A pero Europa la de inclui Estados café Unidos tiene e Estados hidrógeno, ¿está Unidos bien? inclui a borracha. Muy parecidos. São muito Em, semelhantes. Fora isso, son bienes básicamente são agrícolas, bens ¿está bien? Son sectores basicamente agrícolas. agrícolas. Y si bien son los mismos sectores, no son Embora exactamente sejam los os mismos mesmos códigos, setores, não porque são cada regulación exatamente os tiene sus mesmos códigos códigos, porque específicos, cada no es todo regulamentação lo tem que se códigos aplica, ¿está específicos, bien? não é tudo Pero lo que que dice corresponde a es esse que todas segmento. esas Mas regulaciones todas essas dicen, ojo regulamentações que me puedo ampliar a más, dizem, ¿está bien? cuidado que eu posso me Entonces, ampliar. dice, está previsto que en el Então, se futuro abarque prevê más que no sectores. futuro Entonces, lo que possa hicimos abranger es mais setores. hacer O que algunos fizemos? escenarios de qué Alguns otros cenários sectores podrían de que outros entrar, setores ¿está bien? poderiam entrar. Entonces, así ampliamos los que podrían entrar Então, y primero ampliamos os que poderiam mostramos a entrar. los que habían Primeiro analizado observamos en este aqueles que primer tinham ejercicio analisado e, nesse primeiro momento, não entraram, por exemplo, el em azúcar, deforestation otras free, carnes, ¿está milho, bien? açúcar, outras Y carnes. así hicimos hipótesis sobre si E se fizemos ampliara más hipóteses sectores, sobre cuánto se más se isso se ampliasse para repercutiría, mais ¿está bien? setores, Y quanto acá hay poderia más aumentar ejemplos de o otros sectores que voy prejuízo. a pasar porque Vou ya sabemos passar, que aqui Fabián tem outros quiere esto y se va a exemplos. poder Sabemos que conectar, Fabian entonces vai lo quiero dejar sin falar tiempo, sobre ¿está bien? isso. Entonces, ¿qué miramos? Então, o que Miramos, observamos? miramos esos Observamos códigos que están en esses las regulaciones, códigos qué das parte de las regulamentações, exportaciones que totales parte son, das ¿está bien? exportações totais En trabajos representam. anteriores Em había trabalhos calculado qué prévios, parte de eu las tinha exportaciones a la calculado Unión que parte Europea das son exportações para aquí a União también, pero no lo Europeia são reflejamos en el aqui paper, também, ¿está mas bien? não refletimos. Entonces, lo que hacemos es lo que les Então, decía, o que fazemos los é códigos de las o regulaciones los seguinte: os pasamos al códigos das sistema armonizado regulamentações passamos para o comercio, sistema que es harmonizado de 6 utilizar dígitos, los datos comerciales. Y que é trabajamos como se con datos de representam os dados 2017 a comerciais. Trabalhamos com 2019, dados de pre-COVID, 2017 a que 2019, eran antes da datos Covid, que nos que eram parecían as razonables informações porque que empezamos a achávamos mais trabajar en el razoáveis, porque 2021 começamos a y fazer tomar el esse COVID trabalho em no era, no era 2021 muy, e tomar a muy, Covid muy não sabio. era muito Y sábio. después, eso para la exposición, ¿está Isso bien? para a Entonces agarramos la exposição. masa de Então, exportaciones de
esos Tomamos a costos y massa de comparamos con los exportações desses totales produtos de e cada comparamos com país as y de totais cada de cada país y de cada región del e de mundo. cada região do Y mundo. después para Deforestation Free, Depois, para Deforestation Free, también agarramos também todos esos sectores y tomamos los... esses setores e Ahora, somamos. para la vulnerabilidad, ¿qué Quanto à hicimos? vulnerabilidade, o Para que la fizemos? vulnerabilidad lo que hicimos es eh, dos cosas, ya me estoy Duas apurando, acá me está coisas. Estou presionando indo el hecho de muito às que sea pressas, polémico. né? Tenho Entonces, para pouco la tempo. vulnerabilidad Então, para a hicimos, por vulnerabilidade, o un que lado, mirar la fizemos? De uma intensidad de parte, emisiones observamos y a intensidade de compararla con la de emissões Europa, e comparamos com as con europeias. los datos que hay, que también hay Com as un poco informações de dificultad de existentes, datos que há después alguma podemos hablar más dificuldade com as sobre eso. informações, Y depois podemos después, falar sobre además de isso. mirar esto de la intensidad de E emisiones, também, lo que além da hicimos fue un intensidade de indicador de emissões, fizemos um concentración de las indicador de exportaciones. concentração das O sea, exportações. miramos Ou seja, observamos los 5 primeros os mercados 5 a los primeiros cuales el país mercados para os exporta. quais o país Supongamos la exporta. carne. Vamos Yo supor, a exporto carne. carne a Eu Europa, exporto carne digamos. para a Europa. Pero, ¿cuáles Porém, son los otros quais 5 são destinos os a los que outros 5 exporto? destinos Y para os ahí quais calculamos exporto? un índice de Então, calculamos concentración. um índice ¿Bien? de concentração. Si el índice da Se o 1, quiere decir que índice solo exporto a resultar ese em 1, quer mercado. dizer Y que só cuanto más exporto para cerca de esse cero mercado. da el E quanto índice, mais próximo menos de zero concentradas for o están las índice, exportaciones. menos ¿Y eso para concentradas qué me estão as sirve? Para saber exportações. E isso para que serve? con Para eu relativa saber facilidad com si la relativa facilidade se regularización eu posso yéndome hacia otros driblar a mercados. ¿Está bien? regulamentação indo para outros Entonces mercados. ahora ya les voy a mostrar los Então, resultados. ¿Está vamos ver bien? os Entonces, ¿qué resultados. son los resultados? Y que Que para são os el ajuste de resultados? carbono en Que para o frontera, ajuste tal de cual carbono em está, fronteiro, la assim como región de está, a Latinoamérica região da tiene América muy poca Latina afectación, tem é mucho pouco menos que otros afetada, países. muito, Y eso muito tiene que menos do que ver outros con que países. Isso esos tem a ver bienes com que esses que, bens que están afectados que por são esta regulación impactados por no esta son regulamentação especialidad não comercial são de especialidade comercial Latinoamérica. da O América sea, Latina. cemento Isto é, o cimento, aluminio, ou hierro y alumínio, acero, ou ferro e fertilizantes, aço, no es algo fertilizantes, que tanto Latinoamérica exporte a não Europa. são ¿Está coisas bien? que a América Latina exporte Después tanto vimos para a que Europa. en Deforestation Depois Free observamos que em sí era Deforestation importante. Free era La sim única otra importante. región A donde es más única importante es outra África região onde é subsahariana. mais ¿Está bien? importante é a Pero África es mucho más subsaariana. importante Mas esa é muito mais regulación de importante essa deforestación para regulamentação de Latinoamérica desmatamento que para a no América para Latina do Asia que para o a para Ásia África. ou ¿Está para bien? a África. Pero también encontramos Mas que la também regulación encontramos que a norteamericana regulamentação es mucho americana menos é importante. muito O sea, menos por los importante. códigos que están incluidos, Pelos es mucho más códigos light incluídos, é muito si mais Estados light. Unidos decidiera Se os pasarla, Estados Unidos el decidissem proyecto de ley que tiene el passar o Congreso projeto de sobre esto, lei que o que Congresso tem, la regulación tem europea. que tratar do que a regulamentação Y europeia. después lo que miramos es por E também países. Otra observamos, vez, el ajuste discriminando de por carbono en países, frontera por o ajuste países. de carbono em Argentina, por fronteira por ejemplo, no países. A afecta en nada. Argentina A não é los únicos que impactada, afecta un poquito más son um a Brasil, pouquinho a Chile y a mais Costa Rica. sobre o Brasil, o Chile e a Costa Rica. Mientras, y otra cosa que vimos es qué Outra coisa pasaría que nós observamos foi o que aconteceria si aumentamos el se alcance. aumentássemos Y a ahí si abrangência. aumentamos el alcance, sí aumenta un E poco más aí el sim impacto. aumentaria mais um O pouco o sea que impacto. si se fuera a otros bienes, por Se ejemplo, a los passássemos bienes para que outros tienen bens, por exemplo, metodología de bens lucha com ambiental metodologia de producto de la Unión pegada Europea, ambiental de ahí produto sí da União sería grave. Europeia, seria um pouco mais grave. Bueno, y con respecto a la E quanto à vulnerabilidad, lo que vulnerabilidade, vimos es esto. observamos o Les voy a seguinte, contar más o menos cómo son. Es vou medio, contar um medio pouco. difícil É um pouco mostrar el difícil resultado, mostrar o pero esto es resultado, así. mas é Nosotros lo que assim. hicimos es usar datos de Nós GitHub, usamos que es una dados base de de datos GitHub, que que é es uma otra, base de no una dados base de datos outra, não a comercial, base de dados sino una base comerciais, de mas datos uma en la base cual de uno puede dados com a qual calcular podemos calcular la intensidad de a emisión por intensidade de sectores. ¿Bien? emissão por Por segmento. ejemplo, Por Argentina exemplo, tenía a exportaciones Argentina de tem aluminio y exportações de de hierro y alumínio e acero. de ¿Está ferro e bien? aço. En uno de esos bienes
en uno num de los desses bienes, bens, ¿está bien? num desses En bens, el caso particular de no caso Argentina, particular da Argentina, ¿está em bien? alumínio, En aluminio, la intensidad de a emisión era menor intensidade que de la de emissão Europa, era ¿está bien? menor do que a Y europeia menor también e também de la de menor algunos de sus do que competidores, ¿está alguns bien? dos seus concorrentes. Entonces, lo que vimos es que con O que respecto a observamos é Europa, que, ¿está quanto à bien? Europa, No estaba tan mal, ¿está não bien? estava tão Pero mal con assim, respecto a los mas, competidores se sí estaba comparada aos bastante mal, concorrentes, ¿está bien? estava sim Entonces, bastante esa mal. es la Então, vulnerabilidad. Y essa é a así lo hicimos para todos los vulnerabilidade. E países, assim ¿está bien? fizemos para todos Y os acá países. también este es un caso para Brasil. Este é um caso Esto para o de hierro y Brasil. acero para Brasil. Ferro e aço para Brasil, Brasil. según los datos de Brasil, ITAP, segundo as tiene esta informações de intensidad de Digitapa, emisiones. tem essa Estas intensidade de son las emissão. exportaciones. Essas são as Las exportações exportaciones de los sectores dos industriales segmentos afectados industriais por CBAM de Brasil, impactados por ¿está bien? CBAM do Y Brasil el eje de las Y e es la intensidad de eixo, emisiones. O sea, el este eixo é carbono a intensidade das en, emissões, isto é, o en- carbono medido en relación al valor en medido euros, ¿está em bien? relação Y ao acá lo que valor se em ve es que euros. Brasil tiene una E aqui intensidad de observamos que o emisiones Brasil tem uma intensidade mayor de que la de emissões Europa maior para do que a hierro y Europa acero, para ¿está ferro bien? e aço, Pero menor que porém la de menor algunos do que competidores de la alguns región, concorrentes da eh, região, por exemplo, o pero México, mayor que Costa mas é Rica y maior Chile. do que a Costa O sea Rica e que o Chile. Brasil Então, o tendría que Brasil pagar a la Unión teria que Europea pagar para hierro a y União acero, Europeia em porque ferro tiene e esa aço, brecha. porque tem Brasil no essa tiene brecha, acceso al essa impuesto al lacuna, carbono, por e lo não cual no tem puede deducir imposto sobre o nada. carbono, então não pode Pero deduzir nada. tendría que pagar Mas menos deveria que pagar México, ¿está menos do que bien? o Pero México más que Chile y Costa e Rica, mais que do que tienen o menor Chile e a Costa intensidad de Rica, que emisiones. tem menor intensidade de Entonces, emissões. esto lo que quiere decir es O que quer dizer isto? cómo la afectación real, no la Como exposición, sino que la a afectación real va a o depender impacto real de vai que el depender de productor quê? en De que o cuestión que quiere produtor exportar a la que Unión quer Europea exportar para a União tenga Europeia o sea, ¿cuál fue su tenha, intensidad de isto é, emisiones? qual seja a Pero sua baja va a intensidade ser de una emissões. oportunidad Se esa for baixa, regulación, essa porque ahí regulamentação puede vai ser ganar uma algún oportunidade, país porque que tiene una talvez pode intensidad de ganhar de emisiones outros más baja. países com Pero si intensidade es maior de alta, emissão. no va a tener, Mas se no for va a ser alta, una oportunidad, não va a vai ser ser uma una desventaja. oportunidade, ¿Está vai ser bien? uma desvantagem. Muy bien. ¿Y esto qué es? Esto es E aqui deforestation free vemos por países. deforestation Y free ahí por lo que se ve países. es E más grave. observamos que é mais Déjenme grave. rebobinar un poco porque me desarmé. Vou recuar um pouquinho, Me desculpem. desarmé. Entonces, primero vimos por regiones Primeiro vimos y por vimos que regiões e el vimos ajuste que de carbono en o frontera es ajuste de menos carbono em grave en fronteiro Latinoamérica que en el é resto de las menos grave regiones. na América Latina do Después que em vimos outras que regiões. deforestation free Depois es vemos más que grave en deforestation free é Latinoamérica mais en grave na América diversas Latina do regiones, que em outras salvo regiões, África com exceção da subsahariana. ¿Está África bien? subsaariana. Y también vimos que E também deforestation vimos free que en deforestation free Latinoamérica na es América peor Latina el é pior europeo que el o norteamericano. europeu ¿Está do bien? que o norte-americano. Después nos fuimos por Depois, países y vimos observamos que por CBAM países e vimos que sería CBAM peor, seria pior sería peor para algunos países, para para alguns Brasil, Chile y países, Costa para o Rica, Brasil, pero Chile e para Costa otros no Rica, sería nada, mas para por ejemplo el outros não caso de representa Argentina. nada, por ¿Está bien? exemplo, o caso da Argentina. Muy bien. Y ahora vamos a E por agora países el deforestation vamos free. por Por países, o ejemplo, deforestation Argentina, que free. no era Por exemplo, nada a el ajuste Argentina, de que não carbono en era frontera, nada quanto ao ajuste de deforestation free sí carbono es em ahora. fronteira, deforestation free 4% de las é sim exportaciones 4% das parece exportações. poco, ¿está Parece bien? pouco, mas não Y que é tão tiene que pouco ver assim. E principalmente con la principalmente soja, tem a ver com en a la cor soja, naranja, aqui y em cor con la laranja, carne. e com a carne. Brasil está un poco O más Brasil mezclado. está um pouco Tiene que mais ver con la soja, misturado, la tem a caña, ver con com algunos soja, parcelados de carne, la mas madera y el também com café. madeira e ¿Está bien? café. Y Honduras sería el E más Honduras afectado seria o por su mais producción de impactado café pela sua y aceite produção de de palma. café ¿Está e bien? óleo de Esto es un palma. montón porque es Isto é 17% muito, porque é de sus exportaciones 17% al das suas mundo. ¿Está bien? exportações para o mundo. Y el de Estados Unidos
E o E dos Estados Unidos vemos também que é menos grave por países do que o da União Europeia, que reflete um pouco o que víamos no nível da região. E quase para finalizar, o que vemos também é que a gente diz, bom, não é tanto em percentual das exportações, mas talvez para o setor seja muito. Se pegarmos o Peru, por exemplo, essa regulação afetaria 51% das exportações de café e 43% das de cacau. E talvez olhando desde o país não seja tanto, mas desde o setor sim. Muito bem, isso vou passar para ter um pouco mais de tempo, pelo menos, para deixar para o Marcelo e que haja perguntas. Então, qual é a discussão no final do dia disso tudo? Uma é essa, para o setor privado, talvez olhando o país não seja nada, mas dentro dos setores é alguma coisa. Mas o que se pode fazer? Uma posição é que o país diga não, isso não vai, e que não siga, que seja um caso da organização. Mas esses casos levam um tempo e os que desenham as regulações já vão pensando nesses casos. Se vocês virem na internet questions and answers dessas duas regulações, uma question está de acordo com a Organização Mundial do Comércio e aí fundamentam por que é que sim estão de acordo. Então, não é tão fácil que seja bem-sucedido o caso. E se não, o que podemos tentar olhar ou ver são fazer o segmento dos detalhes técnicos, por exemplo, nesses períodos de transição, e perguntar como é que vai ser o tema de mensurar que eu não estou desmatando, vai ter que dar as coordenadas de onde é que é feita a produção, é feito com imagens satelitais, podem dizer que são melhores ou piores o argumento, e depois tentar diminuir a intensidade de carbono nos produtos. Isso pode ser bom, porque pode ser uma oportunidade de reduzir o desmatamento, ou ir, por outro lado, dizer, bom, enquanto outros países não tenham esse tipo de restrições, eu vou me diversificar e vou para outros mercados. Isso leva tempo, mas não é impossível. Então, essa é a discussão que devemos ter dentro dos países, a posição do país e a posição dos setores sobre o que vão tentar fazer, ir para outros, tentar ser mais sustentáveis. Isso é algo aberto a opiniões do que cada um possa pensar. Então, se vocês estão de acordo, paramos por aqui. Para ter alguns minutos para Marcelo, perguntas, e Marcelo que vai falar mais do lado do que as empresas possam fazer. Muito obrigado, Mariana. Temos Fabián conectado. Eu preferiria que Fabián fale, porque está num táxi indo de Abu Dhabi para Dubai ou ao contrário. Tem boa conexão aí nesse momento. Então, vou passar a apresentação e Fabián está por aí, vai falar sem câmera para não perder largura de banda. Está por aí? Sim, estou aqui. Vou compartilhar. Obrigado por participar e pelo esforço. Comento quem é Fabián. Fabián Gaioli é doutor em Física da Universidade de Buenos Aires. Ele tem pós-grau em mudança climática da Universidade Privada de Melbourne e é diretor executivo e sócio de Coralia Environmental. Ele, na Argentina, participou das negociações que deram origem às regras que regem os mecanismos flexíveis do mercado de carbono, tanto como delegado oficial da Argentina, quanto representante de organizações privadas. Vamos compartilhar a apresentação. Se tiver um segundinho. Está aqui, ó. Adelante, Fabián. Muito bem, a Fabián pode falar.
Muito obrigado, Verônica. Desculpem a incomodidade esse lugar, mas pensei que em Dubai teria melhor conexão, mas a estrada é melhor. Parece que não há tanta concorrência pela largura de banda aqui. Eu, como disse a Verônica, vou contar um pouco sobre estratégias que seguem as empresas para enfrentar o tema das regulações que estão saindo no nível internacional, que afetam o comércio tanto de matérias-primas quanto produtos elaborados. E vou contar algumas coisas que talvez passe rápido, algumas das que já poderiam se sobrepor ao que a Mariana falou. Próximo slide. Não sei se pode colocar em modo projeção. Eu não vejo assim, mas talvez está projetando. Aí está. Isso é para ter um antecedente e um contexto do que esteve aprofundando a Mariana. Os problemas gerados pelos temas ambientais, principalmente a mudança climática, deram lugar às formas de abordar a problemática e dizer que instrumentos ou políticas podem ser gerados para tentar solucionar esse tipo de problemas ambientais. Vou me focar no caso da mudança climática, que é aquela que se transformou em um dos assuntos de maior relevância no nível de problemas ambientais. Eu estou participando da COP28, que é de mudança climática, feita no nível das Nações Unidas, e há uma grande preocupação mundial, porque sabemos do que trata o problema e as suas consequências. Aqui temos um planeta um pouco incendiado no meio do slide. Dentro dessas formas de abordar o problema estão chamados acordos bilaterais, multilaterais, de mais de uma parte, mas tipicamente os multilaterais, como aquele que tem a ver com a Convenção de Mudança Climática, que tenta ter medidas no nível do país para estabilizar os gases de efeito estufa e que não produzam efeitos adversos sobre as gerações futuras. E esses acordos tipicamente tentam contar com financiamento para poder apoiar o desenvolvimento de medidas de mitigação, adaptação, que é outro problema, não só evitar essas emissões, mas também evitar as consequências adversas do que já é difícil de reverter. E, por outra parte, também gerar certo tipo de metas que permitam alcançar compromissos que garantam que o problema possa ir se limitando no decorrer do tempo. Temos a Convenção de Mudança Climática, mas também há acordos que podem ser entre diferentes partes, como alguns estados, para gerar algumas regras e se submeter a elas, e em função delas, alcançar as metas que se proponham. Não está saindo o som. Temos o que é conhecido como imposto ao carbono, onde o que se tenta é incentivar a tomada de medidas a partir de um imposto que tenta penalizar as atividades geradoras de gases de efeito estufa. Alguns países adotaram sobre o uso de combustíveis fósseis, como a Argentina, que fez sobre os combustíveis líquidos e o gás natural, outros sobre a produção, como, por exemplo, o caso do Chile, que faz sobre as centrais de geração termoelétricas. Então, é possível penalizar o consumo ou a oferta, a demanda ou a oferta, a produção ou o consumo. E tem muito a ver com uma figura mostrada por Mariana antes, como essa relação entre os que consomem e essa desfasagem em que há grupos de países que produzem mais do que consomem no nível da importância que tem no impacto das emissões,
e outro em que a situação está é o contrária. E temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aí vemos a diferença. Podemos pensar aqueles que se conhecem como mecanismos de mercado, que têm como objetivo flexibilizar os cumprimentos e que pode haver de tipos cap and trade, ou colocar um teto de emissões e gerar autorizações até esse teto, e se superar esses valores, vão ter que pagar uma multa ou vai ter que ficar, se sobraram esses valores, pode vendê-los. Também há mecanismos que agem e são parte de alguns mercados que fazem parte daqueles acordos multilaterais que tem dentro do acordo uma parte flexível que permite o estabelecimento de mercados, e outros podem ser mercados que surgem independentemente como mercados voluntários. Depois vou falar mais nisso. Finalmente chegamos, isso não esgota as possibilidades, mas o tema de ajustes em fronteira, uma forma de promover que sejam reduzidas as emissões, com certas políticas adotadas para tentar limitar as emissões, com certos argumentos que há por trás, como disse a Mariana, o fato da fuga, porque há países que consideram as suas produções como desfavorecidas, porque têm normas rigorosas de cumprimento ambiental e se acaba produzindo certos produtos fora desses territórios, onde há mais flexibilidade e barateiam custos e depois entram nesses países de forma mais competitiva que a produção local. Então, esses ajustes em fronteira são uma grande preocupação para os países exportadores. Mariana fez levantamento de como os países se podem afetar. Por exemplo, o Brasil e a Argentina podem se ver afetados por todos os produtos que tenham a ver com atividades do agro, e está muito na lupa para ver se vem de áreas desmatadas ou não. Isso é crítico para poder exportar para a Europa, Estados Unidos, com um pouco mais de força, implementando isso, pedindo esse tipo de questões. Essa poderíamos dizer que é uma barreira tributária. Posso me queixar com alguma instituição, mas às vezes fazer parte disso é como que a OMC diz: eu não intervenho porque é um acordo internacional sobre isso. Um efeito claro é a norma ISO 14.167, que fala sobre os países não estavam de acordo, porque quando todos ficaram de acordo, podemos dizer, bom, você se submeteu a cumprir regras. Primeiro saiu como uma especificação técnica, era a recomendação de como deveria ser calculada, mas não havia consenso internacional. Finalmente saiu como norma, e por isso a União Europeia agora se encoraja a criar todas essas regulações, porque sabe que não há muita coisa para reclamar. E pode ser que não se discuta no nível da Organização Mundial do Comércio, e pode estar passando com o retail. Pode vender, por exemplo, para uma cadeia de supermercados, e eles podem dizer: não, se não está calculada a pegada, não posso vender. Por exemplo, na Inglaterra, algumas empresas também da França. E é importante considerar que o próprio mercado, independentemente das regulações que foram tiradas, que determina que se tenha que ajustar a determinado tipo. Vou passar para a próxima slide. Se corta um pouco o áudio do orador. É um instrumento interessante a considerar, porque pode estar fazendo uma melhoria que coloque, que posicione para que se apresentem fronteiras, e também capitalizar isso que fez, gerando créditos de carbono que podem vender no mercado. E quais são? Quem compra esses créditos? Aqueles mesmos que, ao se ver exigidos a terem produtos mais sustentáveis, etc., demandam compensações para poder
limitar as emissões que não podem fazer de forma doméstica. Então, não só está tentando cumprir com alguns objetivos, mas também capitalizar isso como uma oportunidade de monetização da venda de créditos de carbono. Então, os mercados tiveram origem na venda, aquilo que foi para combater a chuva ácida, que foi melhor que as penalizações. Isso gerou um mercado que começou com preços baixos e acabou com preços altíssimos. E essa é uma experiência interessante. Vai diminuindo. E como eu dizia, temos o tipo regulado de cumprimento, como Nações Unidas, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, ou voluntários, como podem ser alguns padrões. Eu coloquei o Gold Standard e o Verra, que é uma organização que tem vários padrões, como Verify Carbon Standard, o Community and Biodiversity Standard, etc. E qual a diferença dos dois? Um está regido por todas as regulações, onde ficaram de acordo certos grupos de países ou regiões ou governos, sob uma autoridade que supervisione, e outros, os voluntários, é que há mais alguém que reger as regras de mercado e colocar diretrizes para que haja transparência no mercado. Mas não é obrigado a participar. Vocês devem conhecer o mecanismo para um desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Foi uma mistura entre o mecanismo de mercado, porque a participação era voluntária, mas também dentro do mercado regulado, porque o uso feito dos créditos de carbono gerados era para atender aos compromissos assumidos na Convenção de Mudança Climática. E os objetivos dos mercados são flexibilizar a compliance, reduzir os custos conjuntos de mitigação e, do ponto de vista dos mercados, incentivar as atividades que, de outra maneira, não seriam feitas. Então, conseguir reduções adicionais, porque talvez a atividade não seria feita, porque não há obrigação, e como não é rentável, não se realiza, por exemplo, porque tem certas barreiras, então o mercado de carbono oferece um incentivo para realizar atividade obtendo o financiamento ou investimento necessário para o desenvolvimento da atividade e também para compensar emissões. De repente, existem empresas que precisam compensar suas emissões, como poderia ser para diminuir a emissão de carbono daquilo que quer exportar e precisa, como não pode fazer isso de maneira doméstica, em alguns casos onde permitem a flexibilidade de usar créditos de carbono para compensar partes que não pode conseguir de maneira doméstica, embora atualmente não estejam pedindo um valor de emissão de carbono, mas é o que esperamos que chegue. Primeiro eu vou pedir você calcular e depois vou pedir que você diminua ao longo do tempo. Essa é um pouco a ideia. Ou o que acontece com o desmatamento ou com os biocombustíveis que começaram a exigir que não sejam produzidos para alimento, então que um combustível não concorra com o alimento que seja feito, não com soja, que poderia ser alimento, mas com óleos usados já reciclados, algas, etc. Ou com descarte de soja que não seriam comercializados. Podemos ver o seguinte slide. Este é um exemplo, pode continuar. Vamos rapidinho. Como num sistema de cap and trade, por que fica mais barato o custo de mitigação? Eu não vou comentar tudo, só o final, depois vocês poderão ver a minha apresentação. Como se pensássemos que duas empresas comercializam entre elas redução, uma ultrapassou sua licença, outra ficou por baixo, tipicamente quem ultrapassou? Aquela para a qual era muito oneroso reduzir e não continuou fazendo. Qual ficou abaixo? Aquela que teve menor custo de redução. Então,
Se for possível trocar as licenças que sobraram de uma com os que faltaram da outra, com certeza vai poder transferir um benefício de uma companhia para outra, um custo menor para aquela que teria que ter reduzido por conta própria e um benefício adicional para que aquela que reduziu talvez custou 50 e vendeu a 75 ou 100. Então, vendo a mitigação conjunta, vamos ver que o custo total de mitigação foi menor com um mecanismo como esse, e se cada uma houvesse agido de maneira independente. Vou comentar as questões de mercado só para situar, e depois vou mostrar alguns fluxos, e vou passar rapidamente porque a Mariana já falou. Este esquema, o que mostra onde nós estamos hoje, a curva preta ascendente é a curva das emissões históricas a partir de determinado momento, que vem em aumento de maneira importante, e se continuassem a sua tendência e não se assumissem políticas mais firmes para mitigar o aquecimento global, com certeza estaríamos atingindo temperaturas acima de 3, 4 graus centígrados. E isso sabemos que traria muitos problemas, porque o que aconteceu até agora, a temperatura aumentou 1 grau, e vemos que os fenômenos climáticos extremos aumentam também os riscos do aumento de nível do mar, problemas que podem acontecer com as correntes marinhas quando a água doce, ou de desgelamento, ou de áreas de gelos permanentes ou geleiras, comecem a entrar na água doce, podem gerar mudanças na correntes e podem provocar problemas drásticos, porque o nosso planeta e o clima é regulado por correntes oceânicas e atmosféricas, podem alterar situações, e poderia ser como o filme O Dia Após Amanhã, né? Que toda a Terra gela. Nós sabemos o que pode acontecer, não necessariamente tem que ser tudo mais quente. Poderia também esfriar pela mudança das correntes. Sabemos que aumentam as secas, as inundações, as ondas de calor, etc. Como observamos, se fossem assumidas políticas típicas, né? E à medida que vai evoluindo, sempre aparecem tecnologias mais eficientes, sempre há alguma melhoria, mesmo que não seja pela mudança climática. Essa faixa azul aqui em cima, e estaríamos muito longe do objetivo do Acordo de Paris de não ultrapassar os 2 graus centígrados no fim, até o final do século, e, sendo possível, 1,5 graus. E se fossem tomadas as políticas targets only, compromissos assumidos das contribuições nacionais que cada país apresentou no Acordo de Paris. Estamos muito longe dos níveis de temperatura propostos pelo Acordo de Paris. Para atingir o Acordo de Paris, deveríamos estar na terceira curva. Não consigo ler. Antes da verde final. Essa, mais ou menos, nos manteria em 2 graus. Se quiséssemos chegar abaixo de 1,5 graus, vejam que num determinado momento temos que ser como planeta, não só carbono neutral, mas sumidouro líquido. Os sumidouros devem ganhar das emissões remanescentes por fontes que não podem ser evitadas, se quisermos atingir menos de 1,5 graus de temperatura. Entendendo isso, isso está previsto para 2050 e 60, estamos muito longe da realidade. E vejam como a curva deve mudar drasticamente. Atualmente continuamos numa tendência aqui, como essa aqui acima. Estamos muito longe, se não tomarmos medidas drásticas, não houver consciência, uma mudança cultural ou tecnologias revolucionárias, vamos estar muito longe desses compromissos. Por isso aparecem diversas políticas e com todas elas talvez possamos atingir os objetivos do Acordo de Paris. O que se atingiu até agora e o que deveríamos atingir é o emission gap.
E isso nos mostra o quanto estamos longe dos compromissos para não ultrapassar 2 ou 1,5 graus de temperatura. Isso que fica abaixo da curva é o que se conhece por orçamento de carbono. Quanto mais carbono ou emissões de efeito estufa podem ser emitidas na atmosfera para atender às pretensões do Acordo de Paris, e não resta muito. E muito do que resta por ser emitida, uma parte já emitimos e temos pouco a emitir, estamos longe do objetivo. Então, é esperável que as políticas sejam cada vez mais estritas, necessidades de maior ambição, especialmente no mundo regido pela necessidade de continuar melhorando o conforto, o crescimento econômico. Como é possível ter um crescimento econômico desarticulado de emissões? Bom, isso é muito difícil, ainda não conseguimos. Seguinte slide, rapidamente, vamos passar. Vou pular. A Mariana já mostrou esse slide. A seguinte, não lembro se ela mostrou, mas é o mesmo. Mas mostrando países industrializados, anexo B, países em desenvolvimento. A relação produção-consumo se altera vendo uns e outros. Uns emitem mais para produzir e os outros emitem mais para o consumo. Particularmente, os compromissos assumidos no Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, na verdade, fixa compromissos sobre a produção, essencialmente, porque as fontes de emissões se veem no país onde estão. Disser, então, que um país produza tudo para exportar, mas se incumbe de todas essas emissões, mesmo não consumindo os produtos que gera. Isso também fala de o quanto isso é justo, e também se fala de que quando vendemos uma coisa, vendemos com o carbono associado a esse produto na sua geração, e quem consome também deveria ser responsável por isso, porque afinal quem produz não produz porque gosta de produzir e poluir, mas porque do outro lado existe uma demanda. Então quem é mais responsável? Aquele que quer o produto ou aquele que produz? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Deveríamos considerar que aquele que produz deve ser o mais eficiente possível, e aquele que consome também deve ser eficiente para demandar menor consumo, ter eficiência energética ou diminuir os padrões de conforto. Ou demandar que o produtor faça de maneira mais limpa e colaborando com ele, se o produtor não tiver recursos suficientes, para que todos conjuntamente reduzamos as emissões. Seguinte slide. Este é um mapa que mostra onde se produz e para onde vai, quem consome. Podem ver muitos países asiáticos produzindo muito e muitos consumidores estão nos Estados Unidos, países europeus. Então, há um desequilíbrio. Um gera muita emissão por produção e outro tem muita responsabilidade por essa emissão através do consumo. E no seguinte slide, vemos o mesmo por extração de recursos, matérias-primas, minério, petróleo, produtos agrícolas. Isso não é considerado, aqui não considera a América Latina, né? Quem fez esse gráfico não tinha informação suficiente para incluir, por isso não vemos as setas, mas os nossos países, em muitos casos, são exportadores de matérias-primas agrícolas, por exemplo, grãos, sem valor adicionado. Não são produtos, mas matérias-primas. Então, tem emissão direta da atividade de produção ou de extração do recurso, e nem tanto de produção adicional, de transformar um grão em óleo, etc. Isso tem mais a ver com a extração do recurso e para onde vai. E vemos também que é um desequilíbrio. Tem países que são produtores ou extratores e outros consumidores. Então, se quiser, passamos para a próxima. Vamos falar um pouco do que vai acontecer, o que fazer com tudo isso. Tem outra de desmatamento, pode passar. Se tiver sentido, a forma, passe tudo para que se arme o esquema. Tem uma figura à direita, continue descendo mais um pouco.
Fazer isso com animação às vezes é bom e outras não é tão bom assim. Então, qual o problema do desmatamento que vem se mantendo? Vejam que é um gráfico que marca desmatamento mundial. Em algum momento foi crescendo, depois diminuiu, agora está voltando a crescer. Por que diminuiu? Porque muitos países começaram a tomar medidas, sancionar leis, evitar o desmatamento, fazer o ordenamento dos bosques e selvas para dar prioridade. Bom, nem não é em todo lugar que pode se desmatar, tem que fazer através de uma autorização e deve ser também considerado o valor desse bosque. Isso faz com que diminua o desmatamento. Mas depois, por necessidade de expandir a sua fronteira, bom, e depois da pandemia foram perdidos aqueles controles e voltou a aumentar o desmatamento. Se mantém em níveis. O grande crescimento se deu depois da sanção das leis, porque muitos disseram vamos sair já antes do controle e depois deixaram um estoque que fez com que não precisasse desmatar tanto quanto faziam. Mas se houver uma linha e aí tem uma média que se mantém, esse ritmo com esse ritmo, perdemos sumidouros de carbono e é um problema grande. Esse é um balanço entre reduzir as emissões por fonte e aumentar os sumidouros. Mas se continuarmos aumentando por fonte e reduzindo o sumidouro, não estamos saindo bem, porque o bosque pode agir como sumidouro. Alguns estão agindo como sumidouro, mas tem outros serviços ecossistêmicos, reguladores do curso de água, barreiras para diferentes questões, reguladores da propagação de certos vetores que podem gerar doenças. Os bosques são extremamente importantes e desmatá-los não é a melhor prática. É por isso que a União Europeia e os Estados Unidos nos vendem produtos, carne, grãos, em lugar de desmatar. Vamos falar das estratégias. Me avisam, por favor, a questão do tempo. Vamos ver o que é conhecido como ambiente, responsabilidade social, governança. Todas essas questões estão chamando a nossa atenção sobre o que se deve fazer no nível ambiental, mas também vinculado à mudança climática. E não é suficiente dizer que pedem, que provém, que não vem de uma área desmatada. Também tenho que calcular a pegada, não é suficiente isso. Se deve mudar a cultura das empresas, ou seja, temos que começar a ter uma noção de que essa já é uma demanda que vem de vários lugares. Podemos ver que muitos acionistas de empresas dizem para sua diretoria: não queremos investir mais numa central térmica, nem em atividades que continuem contaminando, poluindo o planeta e aumentando as emissões de gás de efeito estufa. Não queremos que a nossa companhia continue nessa linha. Queremos migrar das nossas formas de produção para outras mais limpas e eficientes. Numa reunião com o Fundo de Investimento do governo de Abu Dhabi, diziam já não investimos mais em determinado tipo de indústrias, onde antes investíamos fortemente. O mundo está mudando e a demanda vem por muitos lugares que fazem com que tenhamos que começar a ter uma cultura empresarial diferente, posicionada perante o problema, com uma forte e firme governança, gerando uma política com metas estabelecidas sobre certos assuntos. Então, é isso que tenta contemplar esse tipo de estratégias, que depois muitas delas vão estar nos relatórios de sustentabilidade das empresas. Os relatórios de outros tempos realmente eram ruins, eram mais uma expressão de interesse ao contar que fizeram, sim, demos chocolate para uma escola. Isso não é responsabilidade social.
é trabalhar com as comunidades, fornecedores, com os stakeholders para conseguir uma mudança cultural de todos, talvez prejudicando a produtividade, porque se vão comprar menos energia, dizendo coisas contra. Todos temos que trabalhar não só no que fazemos internamente nas nossas empresas, mas em toda a cadeia de valor. Treinar os fornecedores, exigir que sejam mais limpos, fornecer recursos. Depois vou passar alguns exemplos, principalmente do Brasil, e considerando todos os aspectos do desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social, e também vinculado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, DOS, que vocês certamente conhecem. Havia mais à direita, que vemos à direita do slide, que é materialidade, ou seja, vou dar mais relevância àquilo que é mais importante, que tem mais impacto, o que gere contribuição melhor, que integre mais a comunidade, etc, etc. Então, não vou me preocupar com dizer, eu quero estar certo de que não perca o mata-fogo, e é muito melhor trabalhar sobre o transporte, a distribuição dos meus produtos e que ela seja mais eficiente com viaturas elétricas. Essa é a questão de materialidade e algo que não tem tanto impacto social. Bom, é parte do que nós temos que desenhar e fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento das empresas com forte governança e consciência de que isso já está instalado em nível mundial e começam a crescer as demandas por toda parte. Muitas companhias dizem, se eu não modifico algumas práticas e mostro que sou que não faço pegada de carbono, os bancos de investimento não me oferecem crédito. A minha empresa, que oferece serviços já faz tempo, nós queríamos vender o nosso serviço e tentar convencer as companhias faz uns anos. Agora chamam as empresas e querem ir além do que nós oferecemos. E eu digo, não, vamos começar pelo inventário corporativo. Saibam onde é que estão situados. E então dizem, meu comprador já não quer se não tem a pegada. Então temos que estar preparados, não só são exigências de regulações internacionais que afetam o comércio, mas acontece com o comprador direto, o cliente a quem queremos vender, e diz, não compro mais se você não tem calculado a sua pegada. Próximo slide. E aqui comento alguns aspectos dessas questões estratégicas, que tanto tem que ser questões internas da empresa, quanto questões vinculadas às partes interessadas, e tudo num ciclo de melhoria contínua, onde planejamos, vemos como o COP apoia, com alta liderança, que migre para todas as partes da empresa. Então, uma mudança cultural. Muitas empresas fizeram pegada de carbono na indústria do vinho e perceberam que os empregados, os funcionários, têm que modificar sua forma de agir, minimizamos custos, utilizamos alguns objetos de descarte e economizamos muito dinheiro, é um benefício para todos. E passamos para a próxima. Os resultados esperados são de ir melhorando continuamente. Isso nos coloca no plano de o que modificar para melhorar a estratégia. Temos que ver todo o marco regulatório, local, nacional, regional, internacional. O que pede a sociedade? Como interagimos com eles? Como é a vinculação com os interessados ou potenciais danificados, ou clientes, fornecedores?
no nível econômico, como melhorarmos a produtividade do nosso negócio, preservando o ambiente e não ser produtivos apenas e prejudicando o ambiente. E continuar com o desmatamento para expandir a fronteira agropecuária, temos que pensar como sermos mais eficientes ao produzir na mesma quantidade de hectares com uma taxa maior. Parece difícil às vezes e temos limites físicos, mas sempre alguma coisa nova que aparece e podemos melhorar. A tecnologia é fundamental, a inovação, ver o que faz a concorrência e sermos competitivos no mercado, como nos posicionamos, porque isso tem a ver com o mercado. Talvez o que rege o comércio e tudo quanto faz produtivamente o setor econômico vai por questão econômica, sermos produtivos, de lucros. Temos que pensar numa forma de produzir comercial que respeite da melhor maneira os problemas ambientais. E acho que vamos para a última. Acho, sim, que é um resumo de serviços em geral. Aí está o nosso símbolo. Nós podemos. Não é necessário que considerem a nossa empresa, mas vamos começar a calcular nossa pegada corporativa, entremos na pegada dos nossos produtos, vejamos se temos necessidade, quais os produtos livres de desmatamento, estejamos certos de não estar desmatando e que possamos exportar e que possamos cumprir as normas internacionais, tentemos nos preparar para fazer os relatórios. Há padrões criados onde podemos reportar as ações que estamos levando. Alguns são mais amplos, só reportar o que tem a ver com sustentabilidade, ou que se fala agora do relatório integrado, balanços que devem apresentar as empresas, não só econômicos, mas ambientais e sociais, e se preparando para explorar os temas do mercado de carbono. Pode ser uma flexibilização do que tem que fazer. Tenho que reduzir o desmatamento para não continuar expandindo a minha fronteira agrícola e posso crescer. O que fazer? Produzir melhor, com esses conceitos de agricultura regenerativa, captura de carbono no solo, ou de pecuária que faça rotação de culturas, e aí monetizamos através de crédito de carbono, parte da melhora e cumprir com a necessidade de ter uma melhor pegada de carbono, mas evitando o desmatamento, e tudo isso que poderia ser o sacrifício de não poder, que estavam fazendo para não se expandir na fronteira agropecuária, pode ser capitalizada como crédito de carbono e serve para cumprir com os padrões internacionais que estão aparecendo e não é por perder produtividade. Tudo isso tende a fazer melhoras de produtividade, não é para piorá-la. De fato, as metodologias que avaliam esse tipo de projetos têm como condição que a produtividade deve melhorar. Se pioramos a produtividade, a metodologia não permite fazer esse projeto, mas reduz as emissões. Bom, mas não queremos que perca, que piore a produtividade, nem as comunidades, e não respeitem seus direitos e necessidades. Tem que aumentar a atividade produtiva dessas comunidades, dar capacitação, ajudá-las a crescer. A lógica é integral, não olha apenas um aspecto, não é reduzir e pronto. A convenção tem um princípio de que a redução de emissões e o custo econômico disso não prejudique outras questões que façam com que a economia internacional passe a ser, não respeite a justiça, que prejudique os que são mais dependentes. Como eu tenho que cumprir, sinto muito, você vai se prejudicar. Você vai ser favorecido, senão a gente não está indo no bom caminho. Deveríamos já arredondar, ir finalizando. Então, vou completar apenas com isso.
Esse gráfico mostra o tipo de serviços que poderiam ajudar a realizar esse tipo de estratégias. Muito obrigado. Obrigada a você, Fabián. Se você puder ficar conectado, vou ficar sim. Queríamos saber se tem alguma pergunta sobre a apresentação da Mariana. Se houver alguma pergunta, e depois passaríamos para os comentários do meu colega Marcelo Dolabella. Eu tenho uma pergunta para Fabián. Posso? Claro. O que você, Fabián, sabe sobre os novos créditos de biodiversidade? Bom, isso está muito na moda atualmente. O tema já estava sendo trabalhado, alguns padrões já foram criados com essa visão, mas a métrica final acabava sendo também carbono. O objetivo principal era conservar a biodiversidade, mas o modo de monetizar a atividade era crédito de carbono. Biocarbon Registry, por exemplo, ou BERRA, que agora, além do BCS, colocou o CCB. O B de biodiversidade e o outro é de clima, comunidade e ambiente diverso. E é pensado para aumentar o valor do projeto, mas a métrica continua sendo carbono. Agora estão pensando numa métrica a partir de biodiversidade que possa se monetizar a conservação da biodiversidade. Ainda não há um padrão específico, mas estão começando a falar para gerar isso rapidamente. Se falou muito também na COP. Eu ouvi muito sobre isso. A relação com os créditos de carbono vai ser importante, porque sempre vão ser unidos, né? Não sei se sempre, mas a maioria das vezes você poderá ter um crédito de biodiversidade e um outro crédito de carbono. Claro, até agora só há crédito de carbono, mesmo que a prioridade seja a biodiversidade. Então, querem crédito de biodiversidade. Agora tem créditos para plástico, reciclagem de plástico e tal, mas a métrica até agora era carbono. Em breve vamos ter uma métrica própria para a biodiversidade, muito interessante. Bom, eu tenho que sair em 7 minutos. Vamos aproveitar esses minutos. Se alguém tem alguma pergunta, vamos aproveitar que a Mariana ainda está conosco. Tem tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podemos passar para a Mariana depois. Bom, então vamos passar para os comentários, sobre a apresentação de Mariana, que serão feitos por Marcelo. Marcelo nos acompanhou na penúltima sessão, mas vou apresentar novamente. Para quem não esteve, ele é economista especializado em comércio internacional e trabalha no setor de integração e comércio do BID. É especialista em questões teóricas e empíricas relacionadas a comércio e meio ambiente, cadeias globais de valor, investimento estrangeiro direto e avaliações de impacto em políticas comerciais. Ele já foi consultor na CEPAL e na ALAD. É mestre pela Universidade de Tilburg em Economia, um bacharelado em Economia pelo IBMEC no Brasil e em Gestão pela Escola de Negócios de EM Strasbourg, na França. Marcelo, pode falar. Desculpe as mudanças de última hora. Problemas. Não tem problema. Bom, eu vou falar em português, porque é a língua aqui da audiência, da maioria da audiência aqui. E vou tentar ser breve aqui nos comentários para não alargar mais. Primeiro, eu gostaria de felicitar a Mariana e o Fabián pela apresentação, achei muito útil, completa. Mariana começa com essa revisão da regulação ambiental multilateral, né? E mostrando que não só que a profundidade dos acordos comerciais em termos ambientais vem
vem aprofundando cada vez mais, temos cada vez mais medidas que cobrem mais temas, coisas que antigamente isso não acontecia. Gostei muito também dos comentários do Fabian sobre a importância da cooperação internacional, né, para atrair investimento, e também que a demanda do lado dos detentores de recursos, né, para investir está sendo cada vez maior, e isso é muito bom. E isso é o que a gente precisa realmente para atingir as metas do Acordo de Paris e manter a temperatura global abaixo de 1,5. Eu vou focar aqui meus comentários basicamente na parte da Mariana sobre o CBAM e o Deforestation Free, as regulações. E o primeiro comentário que eu tenho é justamente sobre esses efeitos que ela mostrou. Ela mostrou uma primeira peça do quebra-cabeça, eu diria, né? Você, na verdade, precisa de um modelo mais avançado, um modelo de equilíbrio geral, para que realmente leve em consideração todos os efeitos diretos, os efeitos indiretos, tanto em quantidade, tanto em preço, mas ela justamente tenta abarcar o máximo de dimensões possíveis, olhando a vulnerabilidade, para onde que os exportadores poderiam redirecionar essa exportação. E também temos ainda bastante falta muitos detalhes sobre a implementação, né? Uma regulação muito nova que, como ela mencionou, está na fase de implementação. O primeiro relatório deve ser entregue no final de janeiro, então a gente vai ter muito que aprender ainda com a regulação para realmente conseguir modelar bem e ver os potenciais efeitos, né? Mas e o conceito que ela mencionou de fuga de carbono, ela em si requer uma análise de equilíbrio geral, né? Que não é só o efeito direto, mas o efeito direto e indireto. E a literatura diz que a fuga de carbono pode acontecer por dois canais. Primeiro, o canal de competitividade, né? Quando essas empresas sujas, elas são regularizadas e estão baixo uma nova regulação de carbono que ela tem que cumprir ou pagar um imposto maior. Então, devido a isso, ela muda a operação dela para um outro país e continua emitindo, ou ela começa a importar desse país. E esse é o canal de competitividade. Mas também tem um canal que é um canal indireto, que é o canal do mercado de combustíveis fósseis. Por essas empresas estarem tendo que pagar um preço para emitir, tem um custo maior para emitir, elas vão reduzir o uso desses combustíveis fósseis, e isso vai reduzir o preço do petróleo, desses combustíveis fósseis para o mundo, que é um commodity altamente negociado. E com isso, outras regiões também tendem a aumentar o uso desses commodities, porque agora eles estão mais baratos. E então tem esses dois canais que a fuga pode acontecer. Tem dois estudos que eu gostaria de mencionar brevemente aqui sobre esses efeitos de equilíbrio geral. Um primeiro mundial e outro específico para o Brasil, que eu acho que pode ser relevante aqui. O mundial já é um estudo de 2 anos atrás da UNCTAD, das Nações Unidas, em Genebra, e eles simulam o que aconteceria com o comércio, com emissões, se o preço do carbono subisse para, primeiro, 44, fazem 2 cenários, um a $44 e outro a $88, que é mais ou menos o preço que o carbono está atualmente. E o que eles encontram são resultados relativamente pequenos, heterogêneos, mas bem em linha do que o exercício de exposição e vulnerabilidade que a Mariana apresentou encontrou também. A gente tem que, nesse estudo, colocando um preço do carbono de $88, que isso significaria para os exportadores brasileiros, por exemplo? Isso, para o Brasil, significaria diferentes tarifas adicionais. Então, se alguma empresa vai exportar para a Europa, ela vai ter que pagar, por exemplo, em alumínio, uma tarifa adicional de 8,8%. O que ela paga atualmente, mais 8,8%. Para bens
menos intensos em carbono, essa tarifa vai ser menor. Por exemplo, para fertilizantes químicos, essa tarifa seria de 1,6. Em termos de resultados, as exportações são pouco afetadas. O Brasil reduziria suas exportações em 1,5 para a União Europeia, a Argentina em 1,2, mas e até alguns países onde são mais relativamente limpos, como o Peru, eles ganhariam 1%, as exportações aumentariam até. E em termos de fuga de carbono, o que eles encontram? Subir o preço do carbono para $88 faz com que as empresas mudem para outros países ou que outros países comecem a emitir mais. O que eles encontram aqui essa fuga de carbono é 15%. Mais ou menos. E esse 15%, o que significa? Então, se a União Europeia reduz, a cada 100 toneladas que ela reduz suas emissões, o resto do mundo vai aumentar suas emissões em 15 toneladas. Então, tem 15% dessas emissões que tem essa fuga de carbono. E aí a pergunta que o paper responde é, e a legislação do CIBAM, ela é eficaz em reduzir essa fuga? E eles falam que a legislação reduz mais ou menos em 50% essa fuga, e essa fuga que antes era de 15%, reduz para 7%. E esse valor vai mais ou menos com a literatura que fala que esse leakage é de 5% a 30%, como a Mariana mencionou brevemente. Mas, claro, esses resultados eles podem mudar dependendo do preço de carbono que a gente vai usar, da cobertura dos setores, dos gases que estão incluídos em cada mercado de carbono. Então, essas estimações são feitas mais ou menos com o desenho do CIBAM atual, mas se o preço do carbono sobe muito mais, o leakage tende a aumentar também, né? E um outro resultado, um outro estudo específico para o Brasil, foi um feito por Perdana Viele e Thaís Oliveira, que eles olham o impacto nas indústrias sujas brasileiras. O que aconteceria se... Primeiro eles encontram que a União Europeia tem que colocar um preço de $140 no carbono doméstico para que ela consiga atingir os objetivos do Acordo de Paris que ela determinou. E aí eles veem, com esse preço de $140 para o ETS deles e com um CBAM com $140, qual seria o impacto para o Brasil? Eles encontram que as exportações desses dois setores reduzem por volta de 20%, 25%, mas as importações reduzem mais ainda. Então, eles falam que isso gera uma maior competitividade brasileira dentro do mercado europeu e o Brasil tem um melhor desempenho comparado com parceiros da Ásia e outras partes do mundo. Então, em resumo, o que a gente vê? A gente vê que o impacto das emissões tende a ser baixo, ainda mais com os preços do carbono, o impacto das emissões vão ser baixos, exportações também o Brasil não deve ser afetado tanto, e tem uma possível vantagem comparativa para o Brasil e para a América Latina, por já ter uma matriz energética limpa, e principalmente se a legislação final incluir emissões de escopo 2, que são as emissões relacionadas ao uso de eletricidade. Como o Brasil gera eletricidade muito limpa, essas emissões são baixas. E outra coisa explicando, né, esse impacto baixo nas emissões, uma maneira de ver a mudança das emissões que eles falam na literatura, talvez vocês já viram em outras partes do curso aqui, decompor o crescimento das emissões de um país, você pode decompor ele entre 3 efeitos. O efeito escala, que é cada vez que você está produzindo mais, o PIB está crescendo, mais você está emitindo. Então, o efeito escala é sempre positivo. Aí você tem também o efeito composição. Imagina que o PIB fica igual de um ano para o outro, mas os recursos mudam de uma indústria suja para uma indústria limpa, então as emissões no país tendem a reduzir. Se os recursos mudam de uma indústria limpa para uma indústria suja, as emissões do país tendem a aumentar.
Então, esse efeito composição, ele pode ser positivo ou negativo. E temos também o último efeito dos 3 efeitos, que é o efeito tecnologia. O PIB pode ficar constante. Imagina um cenário que não tem mudança de recurso dentro dos setores da economia, só que as indústrias, por exemplo, uma indústria está usando uma prática melhor, está usando uma melhor tecnologia e consegue reduzir as emissões. Então, o efeito tecnologia tende a ser negativo. Então, a mudança das emissões pode ser decomposta nesses 3 efeitos, e o que a gente vê é que o efeito composição, que é mais ou menos o efeito do carbon leakage, ele normalmente é bem pequeno. O efeito escala, os países em geral estão sempre crescendo, estão sempre aumentando suas emissões. O efeito tecnologia, eles estão sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, estão melhorando suas práticas, e isso reduz a emissão, e esses 2 efeitos tendem a dominar. O efeito composição não é tão relevante. A gente teve uma colega aqui do banco que ela fez essa estimação para o Brasil, vendo quanto da mudança de emissões de 1990 até 2014 para o Brasil, quanto que foi explicado por esses efeitos. Primeiro, ela encontra que as emissões cresceram 80 milhões de toneladas. E dessas 80 milhões de toneladas, 120 milhões de toneladas foram porque o PIB cresceu, porque o efeito escala. O efeito tecnologia foi responsável por reduzir em 40 milhões de toneladas. Então, o que acontece foi, então, teve no total um aumento de 80 milhões e o efeito composição foi positivo, mas perto de zero. Isso, claro, sem levar em consideração as emissões de mudança do uso da terra, em geral. E, por último, mencionar brevemente a lei de desmatamento da União Europeia. Ela também necessitaria um modelo mais elaborado, como de equilíbrio geral, para análise dos resultados, mas é uma regulação um pouco mais difícil de ser modelada, porque você não pode colocar somente um preço ad valorem nas tarifas, né? É porque ela é uma legislação que é uma medida não tarifária, que seria um ban de exportação, uma proibição de exportação daquele produto, mas com certeza no futuro já devem aparecer alguns estudos. Mas como que os países podem responder? Foi um tema até que foi tratado nas 2 apresentações antes. A motivação a gente não pode questionar. A União Europeia quer uma cadeia mais responsável, uma cadeia onde eles sabem que o que eles estão consumindo não está, que a carne que eles estão consumindo não está atribuída a desmatamento. E acho que isso é uma tendência não só da União Europeia, nos próximos, muitos países, como a Mariana mostrou, já estão discutindo essas leis, e lutar contra essa tendência me parece um desperdício de esforço de energia. O que os países devem realmente focar é como responder e ter os mecanismos e ferramentas preparadas para adaptar a essas legislações. E aí entra como que os países podem reduzir esse custo de compliance. Temos instituições, empresas para fazer esse due diligence local, vamos ter os satélites para usar, para rastrear a cadeia de onde esse produto foi produzido, e ter essas tecnologias é muito importante para reduzir esse custo de compliance e fazer com que os produtores, principalmente os pequenos e médios produtores, não sejam excluídos desse mercado. Bom, uma ferramenta para usar isso, porque o sistema multilateral de comércio, os acordos de comércio, eles têm um arcabouço, uma estrutura onde países conversam normalmente, é de fácil comunicação. Então, a gente deveria usar essa estrutura, esse arcabouço do sistema de comércio multilateral para tentar levar essas medidas, para tentar fazer com que os países conversam e harmonizem e tentem reconhecer fazer um reconhecimento mútuo desses estándares, desse due diligence que pode ser feito em ambos países. E usar os acordos bilaterais, como o acordo da União Europeia com o Mercosul, pode ser uma
uma opção, e também sempre levar o setor privado e as experiências do setor privado para a mesa de discussão, porque o Brasil teve o caso da moratória de soja, por exemplo, que conseguiu reduzir acho que desde o período que foi implementado, eles falam que 97% da soja produzida na Amazônia não foi feita em área desmatada. Então, isso é uma iniciativa muito bem sucedida, por que a gente pode aproveitar isso na negociação com o Mercosul e do Mercosul com a União Europeia? Bom, eu vou deixar por aqui para ver se temos um pouquinho mais de espaço para discussão, mas muito obrigado aí.